Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Jesus, o Homem Perfeito, o Evangelho de Lucas, o Médico Amado. Nós estamos fazendo uma exposição no livro de Lucas e estamos agora entrando na lição de número 5, que tem o seguinte título: Jesus escolhe seus discípulos. Essa lição foi estudada no dia 3 de maio de 2015. Então, antes da gente iniciar esse estudo, nós queremos pedir uma força aqui no canal. Então, você que é novo, que ainda não conhece o nosso canal, você que gosta da Palavra de Deus, temos vários conteúdos como esse. Vale a pena você se inscrever, acione o sininho para que você possa sempre ver em primeira mão assim que colocarmos um vídeo novo no ar. Também deixe o seu gostei, porque somente desta forma o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante e assim ele estará oferecendo para mais pessoas. E compartilhe o link desse vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. Tendo feito isso, vamos iniciar o estudo de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. Então vamos para o texto áureo, que diz assim: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14 e o versículo 27. Verdade prática. O chamado para a salvação é de graça, mas o discipulado tem custos. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Lucas, no capítulo 14, do versículo 25 até o 35, que diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim, e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Introdução. Como crentes, temos consciência do valor que a pregação da palavra tem para a construção do reino de Deus. Todavia, quando lemos os evangelhos, acabamos descobrindo que Jesus, durante o seu ministério terreno, ensinou mais do que pregou. Na verdade, suas pregações, mesmo quando proclamações, eram recheadas de conteúdo pedagógico. Esses fatos nos mostram a importância que o ensino tem para um aprendizado eficiente. Nesta lição, aprenderemos com o Mestre dos Mestres, como ele ensinou os seus seguidores e como, dentre eles, formou seus discípulos. Primeiro tópico: o Mestre. Em primeiro lugar, seu ensino. Jesus, o homem perfeito,
foi o mestre por excelência. A maior parte do seu ministério foi dedicada a ensinar e a preparar os seus discípulos. Lucas capítulo 4, versículo 15 e o 31. Capítulo 5, o versículo 3 e o 17. Capítulo 6 e o versículo 6. Capítulo 11, o versículo 1 e o 2. Capítulo 13 e o versículo 10. Capítulo 19 e o versículo 47. Portanto, o ministério de Jesus foi centralizado no ensino. As Escrituras registram que as pessoas ficavam maravilhadas com o ensino do Senhor. Lucas capítulo 4 e o versículo 22. Elas já estavam acostumadas a ouvir os mestres judeus ensinando nas sinagogas. Lucas capítulo 4 e o versículo 20. Porém, quando ouviram Jesus ensinando, logo perceberam algo diferente. Mateus capítulo 7, o versículo 28 e o 29. O que era? Ele as ensinava com autoridade e não apenas reproduzindo o que os outros disseram. A natureza de seu ensino era diferente. Seu ensino era de origem divina. João capítulo 7 e o versículo 16. Em segundo lugar, seu exemplo. Jesus ensinou seus discípulos através do exemplo. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13 e o versículo 15. Isso o distanciou dos escribas e fariseus, que ensinavam, mas não praticavam o que ensinavam. Mateus capítulo 23 e o versículo 3. Os discípulos se sentiram motivados a orar quando viram seu mestre orando. Lucas capítulo 11, do versículo 1 até o 4. As palavras de Jesus eram acompanhadas de atitudes práticas. De nada adianta a beleza das palavras se elas não vêm acompanhadas pelas ações. Tiago capítulo 1 e o versículo 22. O povo se convence mais rápido pelo que vê do que pelo que ouve. Por isso, o mestre exortou os seus discípulos a serem exemplos. Mateus capítulo 5 e o versículo 16. Síntese do tópico 1. Jesus é o mestre por excelência. Subsídio teológico. Discípulo era um termo comum no século I para uma pessoa que era um seguidor compromissado de um líder religioso, filosófico ou político. No mundo judaico, o termo era particularmente usado para os estudantes de um rabi, o mestre religioso. Nos evangelhos, João Batista e os fariseus tinham grupos de discípulos. Marcos capítulo 2 e o versículo 18. Mateus capítulo 22, versículo 15 e o 16. Esses discípulos, com frequência, eram os alunos mais promissores que passaram pelo sistema de educação judaica. Os que já tinham memorizado as escrituras hebraicas e demonstraram um potencial para aprender os ensinamentos específicos dos rabis sobre a lei e os profetas, a fim de que pudessem ensinar isso a outros. Portanto, era uma grande honra e responsabilidade ser chamado por um rabi para ser seu discípulo. Os discípulos aprenderam os ensinamentos de seu rabi vivendo com ele e seguindo-o aonde quer que vá. Uma frase daquele tempo descrevia os discípulos como aqueles que ficavam cobertos pela poeira do rabi, porque literalmente seguiam de muito perto seus mestres. Guia Cristão de Leitura da Bíblia, primeira edição, RJ CPAD, parágrafo 69. Segundo tópico, o chamado. Em primeiro lugar, o método. Os teólogos têm observado que o método usado por Jesus para recrutar seus discípulos é variado.
De fato, a Escritura mostra que algumas vezes a iniciativa do chamamento parte do próprio Senhor Jesus. Enquanto pregava e ensinava, Jesus observava as pessoas a quem iria chamar. Marcos capítulo 1, do versículo 16 até o 20. Em alguns casos, o chamamento veio através da indicação do Batista. João capítulo 1, do versículo 35 ao 39. Houve também pessoas que se ofereceram para serem seguidoras de Jesus. Lucas capítulo 9, versículos 57, 58, 61 e 62. E, finalmente, existiram os que foram conduzidos até Jesus por intermédio de amigos. João capítulo 1, versículo 40, 42, 45 e 46. Dessa forma, todas as classes foram alcançadas por Jesus. E foi dentre esses seguidores que Jesus chamou 12 para serem seus apóstolos. Lucas capítulo 6, do versículo 13 ao 16. Em segundo lugar, o custo. Jesus deixa bem claro quais são as implicações envolvidas na vida daquele que aceita o chamado para ser seu discípulo. Tornar-se discípulo é bem diferente de se tornar um simples aluno. No discipulado, o seguidor passa a conviver com o mestre, enquanto na relação professor-aluno, essa prática não está presente. O aprendizado acontece diuturnamente e não apenas durante algumas aulas dadas em domicílio ou numa sala. Quem quiser segui-lo deve, portanto, avaliar os custos. Seguir a Cristo envolve renúncia, significa submissão total a Ele. Jesus lembrou as pessoas desse custo, pois não queria que o seguisse apenas por empolgação. Lucas capítulo 14, do versículo 25 até o 27. Muitos querem ser discípulos, mas não querem renunciar a nada. Às vezes precisamos sacrificar até mesmo o nosso relacionamento religioso na família, abrir mão de algumas coisas para seguir a Jesus. O que o Mestre está requerendo de você? Síntese do tópico 2. Jesus chamou 12 discípulos para estar com ele. Subsídio teológico. A salvação é um presente, mas o discipulado é caro. Aqueles que seguem Jesus devem estar propensos a pagar o alto preço. Ele quer que as pessoas se deem conta de que considerar o custo antes de tomar uma decisão é assunto sério. Requer arrependimento e compromisso total a Jesus. Comentário Bíblico Pentecostal, volume 1, primeira edição, RJ CPAD, parágrafo 418. Terceiro tópico, o treinamento. Em primeiro lugar, mudança de destino. No treinamento dado aos discípulos, a cruz ocupa um lugar central nos ensinamentos do Mestre. Lucas capítulo 9 e o versículo 23, capítulo 14 e o versículo 27. A cruz de Cristo aparece como um divisor de águas na vida dos discípulos. Uma mudança de rumo ou destino. A vida com Cristo é cheia de vida, na verdade, vida em abundância. João capítulo 10 e o versículo 10. Mas, por outro lado, é uma vida para a morte. Quem não estivesse disposto a morrer não poderia ser seu seguidor autêntico. A cruz muda o destino daquele que se torna seguidor de Jesus. Ela garante paz e vida eterna, mas somente para aqueles que morrerem para este mundo. Em segundo lugar, mudança de valores. Lucas mostra Jesus instruindo os 12 antes de enviá-los em missão evangelística. Lucas capítulo 9, do versículo 1 até o 6.
e posteriormente enviando outros 70, após dar-lhes também instruções detalhadas. Lucas capítulo 10, do versículo 1 até o 12. Para chegar a esse ponto, muitas coisas precisaram ser mudadas na vida desses discípulos. Uma delas é muito importante, foi a mudança de mentalidade dos discípulos. Jesus mudou a forma de pensar deles. Seus discípulos não poderiam mais, por exemplo, possuir uma mente materialista como os gentios, que não conheciam a Deus. Lucas capítulo 12, versículo 22 e o 30. Quem conhece Jesus de verdade não fica preocupado com o amanhã, com as coisas deste mundo, pois sabe que Ele, o bom pastor, supre cada uma das nossas necessidades. Síntese do tópico 3. Jesus escolheu seus discípulos e os treinou para todo o trabalho na seara. Subsídio teológico. A escolha dos 12 discípulos por Jesus é relevante, considerando-se que havia inicialmente 12 tribos em Israel, provenientes dos 12 filhos de Jacó. Veja Gênesis capítulo 49. Depois do exílio, apenas a tribo de Judá permanecera, visivelmente intacta. Quando escolheu os 12 discípulos, Jesus estava anunciando a restauração do povo de Deus, agora reconfigurado em torno do próprio Jesus. Pedro era o mais proeminente de todos os discípulos. Mateus ou Levi era cobrador de impostos, um publicano, que por essa razão era considerado um proscrito social por causa de seu emprego com as desprezadas autoridades romanas. Guia Cristão de Leitura da Bíblia, primeira edição, RJ CPAD 2013, parágrafo 70. Quarto tópico: a missão. Em primeiro lugar, pregar e ensinar. Já foi dito que o ministério de Jesus consistia no ensino da palavra de Deus, na pregação do evangelho do reino e na cura dos doentes. Mateus capítulo 4 e o versículo 23. Lucas capítulo 4 e o versículo 44. Capítulo 8 e o versículo 1. No texto de Lucas capítulo 9, o versículo 1 e o 2, vemos Jesus enviando os 12 e convocando os seus 12 discípulos. Deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Pregar é a tradução do verbo grego kérisso, que possui o sentido de proclamar como um arauto. Jesus treinou seus discípulos com uma missão específica: serem proclamadores da mensagem do reino de Deus. Proclamar o evangelho do reino ainda continua sendo a principal missão do corpo de Cristo. Quando a igreja se esquece desse princípio, ela perde o seu foco. Em segundo lugar, libertar e curar. O evangelho de Cristo provê tanto a cura para a alma como também para o corpo. O evangelho de Mateus revela com clareza que o Senhor Jesus proveu tanto a cura como a libertação para todos aqueles que se achegavam a Ele com fé e contrição. Mateus capítulo 8, versículo 16 e o 17. Frank Stagg, teólogo americano, observa que, embora a obra redentora de Cristo tenha o seu centro na cruz, ele já era redentor da doença e do pecado durante o seu ministério terreno. Os discípulos, portanto, precisavam levar à frente essa verdade a todos os locais. Síntese do quarto tópico. A missão dos discípulos era pregar o evangelho do reino a todos. Subsídio teológico. No início do seu ministério, Jesus escolheu 12 seguidores de um grupo enorme
para formar um grupo mais próximo de discípulos. Marcos capítulo 3, do versículo 13 ao 19. Conforme ele os fez recordar posteriormente, o fato de se tornarem parte integrante desse grupo mais íntimo devia-se ao fato de ele os ter escolhido, e não de eles terem feito uma escolha. João capítulo 15 e o versículo 16. Tinham dois propósitos principais: estar com Jesus como seguidores e também para que eles os enviasse a pregar como os representantes de Jesus. Marcos capítulo 3 e o versículo 14. Em grego, o termo para enviar e pregar é apóstolos, e assim os 12 também passaram a ser conhecidos como os apóstolos. Tinham de estar com Jesus durante todo o seu ministério, para ouvir a mensagem e aprender sua forma de viver. Depois, eles foram enviados por Jesus para as cidades e vilarejos de Israel, para disseminar a mensagem de Jesus sobre o reino e para demonstrar isso por intermédio dos mesmos sinais milagrosos que Jesus usara. Marcos capítulo 3, versículo 14 e o 15. Depois da ressurreição, esses discípulos, com exceção de Judas, que traiu Jesus, tinham de levar a mensagem sobre ele ao mundo. Mateus capítulo 28 e o versículo 19. Guia Cristão de Leitura da Bíblia, primeira edição, RJ CPAD, do parágrafo 69 ao 70. Conclusão. Aprendemos nessa lição sobre a importância que o ensino tem na formação do caráter cristão. Jesus ensinou seus discípulos, mas não os ensinou de qualquer forma, nem tampouco lhes deu qualquer coisa como conteúdo. Ele lhes ensinou a palavra de Deus, mas até mesmo o ensino da palavra de Deus, para ter eficácia, precisa ser acompanhada pelo exemplo. Valer-se de recursos didáticos eficientes, firmar-se em valores e possuir um objetivo claro e definido. Tudo isso encontramos com abundância nos ensinos de Jesus. Ao seguir seus ensinos, temos a garantia de que o hiato existente entre o educador e o educando desaparecerão. Dessa forma, teremos um ensino eficiente. E assim finalizamos mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical. Jesus, o homem perfeito, o Evangelho de Lucas, o médico amado. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Primeiramente, eu vos afirmo que se deve orar por toda a humanidade, em favor dos reis e de todos os governantes, a fim de termos uma vida tranquila e pacífica. AMRL3, o canal da família cristã.